Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo certo. Nós vamos hoje para esse capítulo especial que encerra essa história lindíssima de A Escolhida. Tá lindo demais esse capítulo, você vai adorar, você vai amar o final dessa história. E quantas lições contidas nessa história. Mas antes de eu começar a narrar esse capítulo que encerra a história de hoje, eu gostaria de, nesse instante, pedir a você que se tornasse membro aqui do nosso canal. Você gostaria de se tornar membro? Para mim seria uma honra muito grande. E você terá privilégios especiais. Você vai ter a interpretação do teu sonho com o Guru Nanak. Você vai ter consulta aos nossos psicólogos, histórias exclusivas, gravações exclusivas que eu farei especialmente para você, o privilégio de também ouvir as histórias sem nenhum tipo de interrupção comercial. É muito legal. O Paulinho, se eu não quiser me tornar membro do canal, nenhum problema. Você continuará tendo o que sempre teve aqui no canal. As suas histórias, as duas que nós publicamos diariamente, tá bom? Mas seria muito legal se você pudesse também ser membro do nosso canal. Eu vou, sinceramente, ficar te esperando. Coração tá pronto? Tá tudo preparado? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Sheila era ex-mulher do Fernando. Nós não havíamos tido contato nenhum até ali. Os contatos havidos para toda aquela coisa da pendência judicial havia sido feita entre mim e advogados da Sheila. Mas naquele dia, foi logo depois da morte do meu avô. Naquele dia, logo após a morte do meu avô, a Sheila me ligou direto da Itália. Era aquela primeira vez que fazíamos contato. Como eu dissera, todas as tratativas até ali, através dos advogados. Mas ela ligou com um objetivo claro de me fazer um alerta. A família do Fernando não era exatamente o que eu imaginava que fosse. Se bem que, já àquelas alturas da história, eu já não tivesse uma porção de certezas que existiam antes. Mas o que me decepcionou muito foi saber de detalhes da separação que eu desconhecia completamente, totalmente. Houve até o uso de uma arma de fogo. Eu não sabia disso. Até isso a Sheila me contou. E ela deixou claro que ela foi praticamente depois pressionada, obrigada a fugir pela família do Fernando. Havia sido um abandono de lar, entre aspas, porque houve também uma forçação para que isso acontecesse. E essa informação eu não tinha. A história até aquele momento era do abandono de lar com motivação banal. Não.
A motivação era bem séria: ameaça de prisão. Obviamente, eu não estava nada feliz com tudo isso. Assim como eu estava infeliz com uma série de outras coisas, como, por exemplo, ter ficado praticamente sozinho no velório e enterro do meu amado avô Januário, contando única e tão somente com o apoio da minha avó, do meu irmão e, por incrível que pareça, da minha enteada amada, Isis Graziella. Isso não estava certo. Eu não podia deixar passar batido. Eu tinha que entender tudo o que se passava. E por força da profissão de advogada, eu já tinha também aprendido que é necessário sempre ouvir a outra parte. Uma história, para ser completa, ela não pode apenas ter uma parte. Daí, existir na nomenclatura judicial um termo chamado dar parte. Já ouviu falar? Eu vou dar parte de você. Já ouviu? Esse dar parte é uma denúncia, mas dar parte também é a sua versão a respeito dos fatos. Dar parte é contar a sua parte numa história. Eu provoquei a outra parte a me dar também a sua versão. Lógico, procurei o meu marido, Fernando, para que ele me explicasse como tudo aconteceu. E diante do que eu disse a ele, do que eu tinha escutado da Sheila, a sua ex-mulher, ele reagiu muito mal. Nossa, o Fernando, ele reagiu muito mal. Primeiro, ele negou tudo, absolutamente tudo o que me havia dito a Sheila. Era como se ela tivesse inventado tudo. Mas depois de algumas contradições, ele foi sendo obrigado, diante do meu interrogatório, uma outra coisa que eu estava treinado a fazer. Com a minha profissão, eu havia aprendido como interrogar bem as pessoas. Então, diante do meu interrogatório, ele foi obrigado a admitir certas coisas. Por exemplo, era totalmente verdadeira a história de Sheila de ter sacado uma arma. Isso aconteceu. Isso por si, para mim, desmoronava o restante da história contada antes pelo Fernando. Isso mudava tudo. E eu o apertei. Ele se viu acuado. Ele já tinha bebido naquela noite, sabe? Ele já tinha bebido. E acabou tomando ainda algumas outras doses de uísque. Até que houve um momento no interrogatório que ele fez questão de torná-lo uma discussão. E aí ele perdeu a cabeça de vez. Ele transformou aquilo numa discussão e ele me xingava por nomes pesados. E ele saiu daquela sala batendo a porta. Houve um clima bastante ruim. Naquela noite, ele não dormiu em casa. Ele bateu a porta, saiu, já estava embriagado. E principalmente depois das doses a mais de uísque que ele havia tomado. Já estava embriagado, ele saiu e naquela noite ele não dormiu em casa. No dia seguinte, logo cedo, quando eu estava me preparando para sair para o escritório e deixar antes a Isis, a minha enteada amada na escola, a notícia terrível eclodiu. A polícia me liga. Na madrugada, Fernando, meu marido, havia sofrido um gravíssimo acidente. Houve capotamento do carro em que ele estava. E por ele não estar preso em cinto de segurança, acabou sendo jogado para fora do carro e sofreu fratura de pescoço, fratura da coluna cervical. Noutras palavras, Fernando estava morto. E agora? E agora? Era mais um difícil golpe sofrido por mim.
Mas quando eu olhei para Isis, com seus pouco mais de 11 anos, poucos mais de 11 anos, foi difícil não reconhecer em minha enteada eu própria. Eu me vi nela, sabe? Eu olhei para ela e vi a mim. Afinal, que sina a nossa. Tal qual havia acontecido comigo, ela também ficara sem a mãe e sem o pai. E com um agravante, tendo avós bem difíceis e problemáticos. Foi exatamente nessa hora que eu sentia que ali havia uma escolhida. Havia uma escolhida, mas afinal de contas, quem era a escolhida? Quem era? Seria eu? A escolhida seria eu? Ou seria Isis a escolhida? Essas perguntas eu estou certa que estou garantindo a vocês. Essas perguntas serão respondidas no decorrer da minha história. Mas a certeza latente disso tudo era: eu não posso deixar a Isis sozinha. Eu não posso abandoná-la. Ela não está ainda talhada emocionalmente para tão grandes perdas, meu Deus. Não está. Assim como também ela, com quase a mesma idade que eu sofri tudo aquilo, ela estava sofrendo um golpe duríssimo. E eu me lembro que eu também não estava talhada para viver tudo que eu tinha vivido, sabe? Eu também não estava. Mas só que eu tive a força e o grande amor dos meus avós. Mas não é o caso dela. Ela precisa de mim. A Isis precisa de mim. Eu não podia permitir que aquela criança tão meiga, tão amorosa para comigo, fosse criada por aqueles avós materialistas. Gente que só entende a vida analisando-a pelo prisma da grana, do poder. Não, eu não podia admitir isso. Eu não podia permitir que sua personalidade dócil, o coração tão amoroso que ela tinha, fossem triturados pela frieza daqueles avós. Eu não podia abandoná-la à sorte. Era como se Deus falasse comigo. Era como se Deus conversasse comigo naquele instante. Havia naquela história uma escolhida. Mas também eu teria que ser inteligente. Eu teria que ser muito inteligente, porque eu não poderia impor uma mudança radical na vida daquela família. De qualquer maneira, eu era a viúva do Fernando e convivia diretamente com a minha enteada. Ok. E eu tentaria ficar na grande casa, na mansão com a Isis. E assim eu evitaria, desse jeito eu evitaria uma colisão frontal com Dona Virgínia e seu Antunes, os meus sogros, os avós da Isis. Então, para a alegria de Isis, eu vou ficar, Isis, com você. Eu vou cuidar de você. Não se sinta só e tampouco abandonada, porque eu estou com você. Eu vou ficar com você. Tá bom? Eu gosto tanto de você, madrinha. Eu gosto tanto de você, madrinha. Era assim que ela me chamava. Não era de mãe, não era de Mariana, não era de madrasta, mas ela me chamava por escolha própria de madrinha. Eu gosto tanto de você, madrinha. Passados depois desta nossa conversa, dessa minha decisão, 3 meses da morte do Fernando, 3 meses da morte dela, da morte do pai dela, o Fernando, eu,
Continuei morando lá com ela, firme, forte, dando todo o meu apoio. 3 meses depois, a dona Virgínia, a minha sogra, me esperou para ter aquela conversa comigo. Ô Mariana, eu estava te esperando. Você pode conversar comigo agora? Sim, lógico, dona Virgínia. Pode falar. Sabe o que é, Mariana? Me perdoa a sinceridade, mas eu não vejo mais motivo de você... Eu não vejo mais motivo de você continuar morando aqui nessa casa. Sim, você era casada com meu filho, mas lamentavelmente o Fernando está morto. Não faz mais sentido agora. Até porque eu reconheço e você ainda é jovem. Acho que você também precisa, né, da sua liberdade e ao mesmo tempo também nos deixaria livres para tocarmos nossas vidas. Veja, eu não estou te enxotando da casa. Não é essa a minha intenção, porque você sabe que essa casa nunca pertenceu ao Fernando, meu filho. Essa casa é minha e do meu marido. Entende? Eu não tô pedindo que você saia agora e não volte mais. Mas você entende a minha preocupação? Eu entendi, assim. Lógico que eu entendi. Aquela era uma conversa dura que pelo teor demonstrava a frieza da alma de quem a proferia. Eu sabia que eu não tinha argumentação. Na verdade, a casa era dela. A casa era dela e do marido dela. Eu tinha que desocupar a área. Mas, sabe, naquele instante, enquanto ela conversava, eu meio que ruminava feito uma vaca, um boi. Eu ruminava. E nessa minha ruminação, eu concluía que jamais eu faria aquilo sozinha. Naquele meu ruminar. E àquelas alturas, eu sabia o quanto a Isis era dependente de mim. Abandoná-la ali seria, aí sim, destruir a alma daquela criança, daquela menina. Mas mesmo assim, antes de tomar a decisão, eu queria ouvir a opinião da Isis. Então eu saí da conversa com a dona Virgínia, dizendo que ela tinha sim a sua razão, que eu agradecia o tempo que ela me havia dado. Na verdade, aquele tempo eu não queria para mim, eu tinha para onde ir. Aquele tempo eu queria para Isis. Eu estava pensando na Isis. Então eu a procurei. Isis Graziella, minha criança amada, eu quero escutar de você. Presta atenção na madrinha. Eu vou voltar a morar com a minha mãe. Ah, madrinha, calma. Eu vou voltar a morar com a sua avó Jurema. Mas eu estou disposta a fazer o que você tiver vontade. Eu quero respeitar a sua vontade, o seu desejo. Você quer ficar aqui com os seus avós? Ou você quer ir comigo para a casa da avó Jurema? Os olhinhos dela brilharam e talvez vibraram também. E ela me deu uma resposta imediata. Eu quero ir com você, madrinha. Quero ir com você. Eu quero ir com você, madrinha.
Foi impossível segurar as lágrimas nessa hora, porque eu tinha certeza absoluta que essa ia ser a decisão dela. Eu a abracei, afaguei os seus cabelos e falei para ela: você não está sozinha, Isis, você não está sozinha. Estaremos juntas, tá bom? Pode confiar. Como eu era a viúva de seu pai, eu exercia meu papel de cuidadora muito próxima da Isis. Já disse, já demonstrei durante toda essa história que nós éramos extremamente ligadas uma à outra. Então, como ela queria me acompanhar, fomos nós duas comunicar a decisão à sua avó. Fomos as duas conversar com a dona Virgínia. Ela ficou louca. A dona Virgínia ficou louca, ela quis voltar atrás. Não, você não entendeu, eu não quero que você vá embora daqui assim amanhã. Você não entendeu, continua aqui, fica aqui. Eu ainda fiquei, eu precisava aproveitar aquele tempo, repito, não por mim, mas sempre pensando nela, na Isis. Eu ainda fiquei por mais um mês e pouco, tempo o suficiente para arrumar o quarto da Isis na casa da minha mãe, da avó Jurema, como ela chamava. Nesse ínterim, eu avisei também a Sheila, eu avisei a mãe dela. Agora eu tinha o contato da Sheila, lá em Messina, cidade italiana. Então, pelo mesmo telefone com o qual ela falou comigo, eu liguei e falei com a Sheila a respeito da minha intenção. Eu queria continuar cuidando da filha, que era dela também. Eu queria continuar cuidando da Isis. E veja que coisa. Ela, a Sheila, que em nenhum momento naquele período todo havia requerido a obtenção da guarda da filha, em nenhum momento ela pediu isso, em nenhum momento ela solicitou isso. Quando ela soube da minha intenção, de que eu queria cuidar da Isis, ela ameaçou também entrar na justiça para requerer a filha, a guarda da filha. Então eu, como advogada da área da família, eu sabia que eu teria uma batalha jurídica dificílima pela frente. E se eu quisesse ficar com a Isis, e de verdade era aquilo que realmente eu queria, eu teria que batalhar muito. Então eu pedi ajuda ao meu mestre advogado, o dono do escritório, o doutor Adalto. E o doutor Adalto me orientou, inclusive, com relação a liminares. A primeira coisa que ele fez, quando eu tomei a decisão de levar a Isis para minha casa, foi entrar com uma liminar. E tudo foi feito. E foi assim que eu levei a Isis para a casa da minha mãe. Era o que ela precisava, sabe? A Isis precisava de uma família de verdade. Eu só lamentava o meu avô também não estar vivo, porque essa família estaria assim completa com a presença masculina e a segurança do meu avô. Que pena que ele tivesse falecido. E conforme eu havia previsto, o meu mestre e advogado também havia me preparado para isso. A batalha jurídica seria travada também contra os avós da Isis. Era uma batalha dupla. Dupla batalha, dupla, porque a mãe era uma preocupação nossa, os avós. Eu sabia que Isis estava segura comigo e eu não iria desistir dela, porque era o que ela queria. A tática do meu advogado foi muito inteligente com relação à sua mãe biológica. Ele, o mestre advogado, ele entrou com um documento na justiça oferecendo o seguinte: compartilhando a guarda entre mim e a mãe biológica, sabedor que ela
teria seríssimos problemas para isso, uma vez que ela vive lá na Itália. Mas isso não era o único impeditivo. Sabíamos que faltava o principal para a mãe biológica. Faltava o principal para ela, faltava amor pela filha. Então ele foi inteligentíssimo, então ele propôs na justiça guarda compartilhada entre mim e a mãe. A proposta é essa, sabe? Vamos dividir as responsabilidades. Era um documento que propunha algo amigável. Só que ele sabia que isso, de alguma forma, iria provocar um recuo por parte da Sheila. O que se comprovou quando a Sheila fez contato com os advogados que cuidavam do inventário do Fernando. Ela queria saber detalhes sobre a herança do Fernando. Ela queria saber do que o Fernando poderia propor a ela ainda. E quando ela foi comunicada que havia um documento onde Fernando deixava tudo que ele possuía para a filha, ela ficou louca. Ela ficou louca. Agora ela queria a filha, mas por puro interesse. Ela queria a menina por puro interesse. De primeiro momento, eu até achei interessante que Fernando tivesse feito isso, deixado tudo para a filha. Mas eu, em conversa com esse advogado, ele me informou que o Fernando, na verdade, só fez isso pressionado pelos pais que temiam que algo lhe acontecesse, que acontecesse ao Fernando, e eles queriam me tirar deste alvo de herança. Foi por isso que eles fizeram tudo que fizeram. Ok. Para mim estava tudo bem. Portanto, mesmo assim, eu sabia que a luta seria dura, difícil, árdua. Mas observa, nenhuma parte lutando por uma coisa chamada amor. Dá para entender? Nenhuma parte lutando por algo chamado afeto, carinho, amor, atenção. Era grana, era poder. Grana, poder, poder, grana. Mas o meu mestre, o Dr. Adalto, ele confiava demais na palavra da Isis. Agora ela já tinha completado 12 anos. E com essa idade, segundo o meu mestre, Dr. Adalto, ela teria voz bastante altiva e ativa junto ao juiz incumbido do caso. Muitas audiências marcadas e executadas. Milagrosamente, a mãe comunicou da Itália que desistia da guarda definitiva, que ela topava a tal da guarda compartilhada, proposta pelo mestre Adalto. Ficamos sabendo qual era o motivo. Ela havia engravidado do italiano, ela ficou grávida lá. Então, sabedora da questão da gravidez, das preocupações, o próprio atual marido dela devia também ter ciúme com relação à menina Isis. Aquelas questões todas que afetam filhos de pais separados, né? Então, o italiano, ele estava interessado agora na gravidez nova da Sheila. E a Sheila, por sua vez, que nunca demonstrou amor pela filha, ela abriu mão. Aceitava, de repente começou a aceitar a guarda compartilhada comigo. Ótimo. Um problema resolvido. Que bom. Os avós não. A dona Virgínia e o senhor Antunes, os avós da Isis Graziella, não. Eles se mantiveram na luta. Mas tal qual previa o meu mestre, o Dr. Adalto, a palavra espontânea e verdadeira de Isis Graziella seria fundamental, e foi. Era uma juíza, a incumbida do caso, a responsável do caso. E chegou a audiência da definição. Então a juíza, depois de ter ouvido as partes,
ela se dirigiu a Isis Graziella. Eu vou colocar aqui na carta agora, nessa história agora, eu vou colocar textualmente as palavras da senhora juíza, do jeito que ela falou. Palavras da juíza para Isis. Disse a meritíssima juíza a Isis: Isis Graziella, olha, você é uma criança privilegiada nesse Brasil, viu? De tantas crianças abandonadas. Você tem entre 2 casas para escolher aqui no Brasil e até possui uma terceira opção de uma casa lá na Itália. Mas saiba, Isis Graziella, que a sua palavra terá grande peso na minha decisão. Que casa você escolhe? Você quer ficar em qual casa? Na casa da sua avó com seu avô? Na casa da sua mãe? A senhora Sheila, lá na Itália? Ou você quer ficar na casa da sua madrasta, a Mariana? A Isis Graziella, ela deu uma resposta que sensibilizou todo o tribunal. Com as suas palavras de criança, porque ela tinha 12 anos, ela respondeu: Dona juíza, eu não quero escolher casa. Eu quero escolher a pessoa. Sabe, dona juíza, outro dia minha avó Jurema, ela me explicava a grande diferença que tem entre o gato e o cachorro. Gato gosta da casa e cachorro gosta de gente, de pessoa. Então, nesse caso, eu não sou gata, eu sou cachorro. Eu escolho a pessoa. E a pessoa que eu escolho ficar é a minha madrinha Mariana. Ela é a escolhida. Ela é a escolhida. Todo mundo presente na sala do tribunal nessa hora, todo mundo se emocionou. Até os advogados da outra parte. Até os advogados da minha ex-sogra, a dona Virgínia e o senhor Antunes. Eu acho que eles também se emocionaram. Se bem que eu nessa hora não olhei para eles, porque eu não podia olhar para ninguém, eu só chorava. E doida para dar um abraço. Doida para dar um abraço na Isis. A decisão, tal qual previra o meu mestre, advogado Dr. Adalto, a decisão da juíza foi me oferecer a guarda da menina Isis, abrindo todas as possibilidades dos contatos com os avós,
e abrindo todas as possibilidades do contato com a mãe na Itália. Na verdade, o documento dizia outra coisa, mas eu tenho que traduzir para que as pessoas que estejam ouvindo essa história entendam. Seria uma guarda compartilhada mesmo. Eu responsável, eu com a tutela, mas compartilhada com os avós paternos e com a mãe na Itália. E foi assim que ela ficou morando em definitivo com a minha mãe, a avó Jurema, enquanto eu trabalhava. Meu irmão, a essas alturas, já tinha saído também de casa. Ele também cuidava da sua vida. E ela passou a ser a melhor companhia na vida da minha mãe, e a minha mãe passou a ser a melhor companhia na vida dela. Eu ficava impressionada de como as coisas se encaixaram. Os ditames de Deus, isso me impressionava. Os ditames de Deus. Como é que eu fui entrar naquela família enquanto advogado? Era para ficar com o Fernando? Não. Até ficamos por um período que lamentavelmente termina com a morte dele. Mas o objetivo divino era outro. Era que a Isis Graziella precisava de uma mãe. E ela acabou tendo algumas. A mim, a minha mãe Jurema, depois a avó dela, Virgínia, nunca foi ruim para ela. A mãe dela na Itália, nunca, eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca saiu de Messina para vir aqui visitar a filha. Mas eu a levei lá, para que ela conhecesse Enzo, o irmãozinho italiano. Esse sim, muito também amado e paparicado pelos pais lá. Mas eu a levei. Como não acreditar que isso estava no nosso destino? Como não acreditar? Passado mais ou menos um período de 5 anos, foi que eu me casei novamente. Mas a primeira exigência minha foi esclarecer desde o primeiro dia com a pessoa com a qual me relacionei. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Depois, primeiro eu dizia isso, depois que vinham as outras explicações. Eu não explicava, eu não justificava primeiro para dizer que eu tinha uma filha. Eu dizia, eu tenho uma filha. E depois é que vinham as outras explicações. Hoje eu fiz questão de escrever nos detalhes essa história, para falar que a justiça, ela existe e ela é muito competente. Obviamente que às vezes incompreendida e em alguns instantes, alguns momentos, vista como fria. Mas você vê que na pergunta da juíza, ela foi clara. E intencionalmente a juíza me citou por último na opção. E me chamou de madrasta. Depois eu fui analisar as palavras da juíza, porque ela fala avó, ela fala mãe na Itália, ou com a sua madrasta, Mariana. Eu fui analisar direitinho as palavras da juíza e o tom com a qual ela falou. Havia uma seleção por parte da juíza para provocar a resposta honesta da menina. Tipo, ó, se ela escolher madrasta, é porque é o que ela quer mesmo. São muitas análises que podem ser feitas dessa história. Quem sabe um dia eu volte para te contar outros detalhes. Mas eu vou te dizendo por hora que a minha menina cresceu. A minha menina Isis Graziella
já se casou com o Eduardo. E eu estou muito honrado e feliz de saber que muito brevemente eu vou ser vovó. Coisas da vida. Destino. Havia uma escolhida, e deixo como parte final da minha história essa pergunta: quem foi, na tua opinião, a escolhida? Isis? Ou eu? Curta a minha história se você gostou. Manda o teu joinha, muito importante para o canal. Se inscreva no canal, torne-se membro do canal do meu amigo Paulinho Boa Pessoa.